Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo em parceria com a Raiza. No vídeo de hoje, atendendo pedidos, a galera que me segue lá no Instagram, tá aqui para você o perfil, siga também e siga a WR Kits no Instagram para amplo conteúdo de eletrônica. Então a galera que me segue por lá solicitou uma videoaula sobre a escolha de um cristal para um projeto. Eu acho bastante relevante este tópico e vamos abordar na aula de hoje mostrando um exemplo prático. Espero que goste, hein? Like de sempre, inscrição no canal, seja membro WR Kits, clique no botão e veja as vantagens. E o vídeo é um oferecimento da Raiza, raiza.com.br para turbinar o seu laboratório de eletrônica. Acesse, confira todos os produtos e na sua compra utilize o cupom WR Kits Raiza para obter desconto, 7% em toda a loja. Olha que bacana. Veja aqui na descrição. E os cursos WR Kits de sempre, hein? Para você investir no seu conhecimento. Veja aqui embaixo. Vamos para o vídeo de hoje. Segura aí. Falando numa pegada mais iniciante, a frequência, sem dúvida, é o primeiro ponto que o projetista deve selecionar para o seu cristal oscilador. Então, tem algum projeto que utiliza um cristal, ele deve conhecer qual a frequência que ele quer. Mas aí hoje nós vamos falar de um segundo parâmetro que também é relevante na escolha do seu cristal em algumas aplicações. Em aplicações em que você precisa de uma precisão mais adequada, uma precisão melhor. Então existem cristais que terão uma característica, o parâmetro chamado ppm, que é partes por milhão. E aí você localiza onde? No datasheet do cristal. Então, você sabe que temos curso de datasheet, também link na descrição. Com o datasheet, o seu projeto vai mais longe. E ele está aqui, ó. Frequency Tolerance, como você pode ver. Este exemplo aqui é mais e menos 30 ppm, partes por milhão, para uma temperatura aí de 25 graus Celsius, variando para mais 2 ou menos 2 graus Celsius. Então, estes 30 ppm determinam basicamente a precisão desse cristal, o quão preciso ele é para esta faixa de temperatura. Veja que uma temperatura na faixa e no range de menos 20 graus Celsius a mais 70, ele já muda para 50 partes por milhão. Então, isso tudo você deve levar em consideração quando deseja um cristal que tenha bastante precisão para um projeto em que existe uma temporização crítica. Por exemplo, algum projeto envolvendo microcontroladores. Vamos para a bancada ver como verificar esta frequência. Um exemplo, um circuito que você pode ter aí à mão para o teste prático, que muitas vezes você não tem como saber, esse cristal que eu tenho realmente, esse datasheet serve para ele? Então, se você não tem essa certeza, você pode fazer o teste prático, pegar aí um lote que você adquiriu, 10, 20, 50 cristais, e verificar e de repente tomar nota aí da faixa de frequência para fins futuros, quando você for necessitar de cristais que estejam com uma baixa ppm. Vamos ver na prática. O circuito prático que eu vou utilizar é esse oscilador famoso aqui, conhecido como Pierce Oscillator. Você utiliza uma porta inversora aí, então normalmente você aplica em um segundo buffer inversor, para ter um sinal a níveis TTL, um sinal a níveis TTL, um sinal retangular aí de 0 a 5 volts, ou se for utilizar um CMOS, você tem outras faixas de tensão. Mas hoje vamos precisar só do cerne aqui do oscilador. Uma única porta, utilizei um resistor de 150K, o cristal que é o nosso Device Under Test, um dispositivo que será testado. No caso aqui eu vou pegar como exemplo um cristal de 4 MHz para fazermos esse teste. E aí conectamos o canal do osciloscópio aqui. O ideal seria um teste com um frequencímetro de precisão, um frequency counter. Esse seria o instrumento mais adequado para esse tipo de análise, galera. Mas ainda não disponho de um desses aqui no laboratório. Quem sabe no futuro. Então vou utilizar o Frequency Counter, que tem 4 dígitos do osciloscópio Rohde & Schwarz, o RTC 1002, que eu tenho aqui no laboratório, que já vai dar aí uma ideia do ppm desse cristal de 4 MHz.
mais 2 capacitores de compensação aqui, aquele arranjo bem semelhante ao dos circuitos com microcontroladores. E de fato nós temos uma... Aqui não é o 74HC, no caso do microcontrolador, é uma inversora com Schmitt Trigger internamente, aí nós aplicamos esse circuito externo aqui para gerar a base de tempo para o processador. Mas o 74HC04 contém inversores normais, sem a função Schmitt Trigger. Só desenhei aqui para relembrar vocês da teoria de microcontroladores. Então vou aplicar aqui o canal 1 do RTC 1002 mesmo, para verificarmos aí qual é a frequência medida por ele, e depois nós vamos calcular. Nós calculamos com a seguinte equação. Vou chamar de ΔF, a variação de frequência para mais e para menos, é igual à frequência do cristal em megahertz. Isso é importante, tá certo? Frequência do cristal em megahertz vezes o mais menos ppm. No caso do datasheet era 30, mais e menos 30. Então nós teríamos o quê? Um ΔF de 4 mega, e aí como é em megahertz a unidade, eu só coloco 4 aqui, perfeito? Então 4 megahertz vezes mais e menos 30. Então vamos pegar primeiro vezes 30, que dá 120, concordam comigo? 120 Hz. Vezes menos 30 daria naturalmente menos 120 Hz. Significa que um cristal com mais e menos 30 ppm poderá ter a sua frequência variando de 4 mega mais 120 Hz ou 4 mega menos 120 Hz. É isso que significa as partes por milhão. Muito bem? Vamos ver se esse cristal está dentro das especificações. Talvez a resolução não seja o suficiente para comprovarmos, mas dá para ter uma noção, dá para ter uma boa ideia se estamos perto disso. Circuito de teste bem simples, 4 MHz, o resistor de 150K, os 2 capacitores, 74HC04 e também um capacitor de 100 nano aqui sobre os terminais de alimentação, 5 volts da fonte de bancada, canal 1 do osciloscópio. Vamos ver este sinal e em qual frequência ele está oscilando. Esse é o sinal que vemos na tela, 3,999 MHz. Nosso Frequency Counter está registrando, e o período de 250.00 nanosegundos. Então, se o período tivesse mais casas decimais, aqui conseguiríamos ter um pouco mais de precisão, mas dá para ter uma boa ideia de como está o nosso cristal. E outro detalhe interessante é que estou utilizando uma protoboard lá não muito boa, então isso também influencia um pouco no resultado. O certo mesmo seria soldar os componentes aqui diretamente no circuito integrado, mas o objetivo do vídeo é mostrar para você o procedimento. Então vamos ver o cálculo e checar se pelo menos é coerente. Podemos fazer 3,9999 mega menos 4 mega, que é a frequência, está dando aí 100 Hz. 100 Hz para menos, ou seja, ele está dentro daquela faixa de mais e menos 30 ppm que calculamos. Como observado, significa que estamos bem próximos. Podemos fazer aí uma suposição, vamos supor que o nosso frequencímetro tivesse aí 8 dígitos. Vamos supor que ele mediria 3,999 mega. E vamos adicionar mais 4 dígitos, por exemplo, 9867. Beleza? Isso menos 4. Esqueci de colocar 4 mega, né? Vamos lá de novo. 3,9999 9867 mega aqui.
agora vai dar certo, menos 4 mega. Veja que dá uma diferença de 1 Hz, praticamente, ó. Estão vendo? Então, de repente o cristal poderia estar mais preciso, tá certo? Um outro teste, 3,99997512. Supondo que tivéssemos essa resolução e estivéssemos verificando estes dígitos aí. Mega, menos 4 mega, em torno de 25 Hz. Compreenderam o processo? Esse foi o vídeo de hoje em parceria com a Raiz atendendo pedidos. Em resumo, os dois parâmetros talvez mais importantes para a seleção de um cristal para projetos é a própria frequência do cristal e as partes por milhão. O quão preciso esse cristal é. Conhecendo estes dois parâmetros, você consegue resolver uma enormidade de projetos na eletrônica que utilizam estes incríveis cristais de quartzo aí. Gosta desse tipo de vídeo? Deixe seu comentário, deixe outras sugestões aqui e nos siga também no Instagram para sugerir lá bem de perto e aí vamos anotando todas as sugestões de vocês. Esse foi mais um vídeo em parceria com a Raiza. Não esqueça do like, hein? Clique em gostei, se inscreva no canal e ative as notificações para receber todos os nossos conteúdos. Nos siga também nas demais redes. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Maratone os nossos mais de 3.400 vídeos aqui no YouTube. Valeu sua audiência, um abração e até o próximo vídeo.